Bom, galera, então, retomando a nossa discussão aí sobre gráficos, né? A gente vai falar agora do gráfico da aceleração em função do tempo, tanto para o movimento uniforme quanto para o movimento uniformemente variado, porque é um gráfico aí interessante para se conhecer para as provas de vestibular, para os problemas, os exercícios que podem surgir aí dentro da discussão de física. Então, vamos lá. O gráfico da aceleração em função do tempo, no movimento uniforme, ele é um gráfico que representa uma aceleração nula, porque no movimento uniforme a aceleração escalar vale zero, não tem variação de velocidade. Então o gráfico é uma reta paralela em cima do xt, indicando que a aceleração durante esse tempo todo é zero. Quer dizer, enquanto existir movimento uniforme, não tem aceleração escalar, porque senão sai da característica do movimento, que é manter a velocidade constante, né? Lembrando que a função da aceleração escalar é variar o módulo e até o sentido da velocidade. No move, a aceleração pode ser constante com sinal positivo ou com sinal negativo, tanto faz. Mas é característica do move ter uma aceleração escalar constante, tá? Porque no move a velocidade vai aumentar ou diminuir, podendo até provocar inversão no sentido do movimento, tá? Mas ela tem que ser representada graficamente por uma reta paralela ao eixo t, para indicar que durante esse intervalo de tempo ela não variou, a aceleração não aumentou nem diminuiu. Então isso significa que você está diante de um movimento uniformemente variado, um move, tá? Agora, nós vimos na aula anterior que é possível identificar o que esse gráfico aqui fornece, né? Então, se você fosse calcular a tangente da inclinação desse gráfico, você ia obter zero, porque realmente não tem aqui significado a tangente, tá? Mas a área desse gráfico representa alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Bom, a área vai representar a variação que a velocidade sofreu. Você pode pegar aqui o produto das unidades, por exemplo, no SI, metro por segundo ao quadrado, vezes segundo, vai dar metro por segundo. Então, uma outra maneira de pensar é assim, a aceleração, por definição, é ΔV por ΔT, né? Então, o produto aceleração vezes tempo me dá a variação da velocidade, tá? E aí você percebe que isso corresponde à área do gráfico, porque a aceleração é uma das arestas, né, dessa figura, e o tempo é uma outra aresta. Então, você tem aí base vezes altura, representando a área do gráfico e, ao mesmo tempo, a variação que a velocidade sofreu. Tá ok? Então, vamos fazer um exemplozinho aí para poder entender a aplicação. A figura mostra três instantâneos no mesmo corredor, que numa pista retilínea horizontal, parte do repouso na largada, acelerando uniformemente até atingir a posição A no instante T1. Desacelerando uniformemente, olha, a partir desse instante até a posição B, no instante T2. O gráfico que melhor representa a aceleração escalar do corredor em função do tempo, desde o instante da largada até o instante T2 é. Então, na primeira parte aqui, de A até B, perdão, de T0 até T1, você tem aceleração no sentido de ajudar, promover velocidade, né? De T1 a T2, você tem a aceleração contrária, você tem a frenagem do cara, ele vai brecar daqui até aqui. E ambas as situações, segundo o texto, é uma aceleração uniforme ou uma desaceleração uniforme. Então, significa que você vai ter aí movimentos uniformemente variados, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Então, na primeira etapa aqui, você vai ter uma aceleração a favor do movimento, provocando o movimento acelerado, e na segunda etapa você vai ter uma aceleração contra o movimento, provocando o movimento retardado. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Beleza? Vamos ver mais um. Analisando o gráfico a seguir, que representa a aceleração escalar em função do tempo referente ao movimento retilíneo de um carrinho de brinquedo, Paulo e Carlos, alunos do primeiro ano, fazem as seguintes afirmações. O Paulo diz assim:
O carrinho aumenta a velocidade escalar durante todo o percurso compreendido pelo gráfico. E o Carlos fala assim: o aumento da velocidade escalar entre 0 e 6 segundos é inferior a 1 metro por segundo. Acerca dessa situação, é correto admitir que... E aí ele discute quem está certo, Paulo ou Carlos, né? Bom, de cara nós vemos aqui, ó, olhando para o gráfico, como eu disse lá na primeira aula de gráficos, o gráfico traz uma informação visual, né? De cara eu vejo que tem um trecho do gráfico em que a aceleração atuou contra a velocidade, ó. Isso significa então que o Paulo está enganado, né? Porque na verdade a velocidade não vai aumentar durante todo o percurso. Tem um trecho aqui em que a velocidade vai sofrer uma diminuição, tá? Agora, o Carlos está certo? Vamos ver se o Carlos está certo. Bem, a área do gráfico, aceleração-tempo, me representa a variação que a velocidade sofreu num certo intervalo de tempo. Então aqui, ó, você tem a altura valendo 4, a base valendo 6, então 4 vezes 6, 24, né? Mas como a unidade aí é centímetro por segundo ao quadrado e segundo, né? O resultado saiu em centímetro por segundo. Para a gente comparar com a informação do Carlos, precisa passar para metro por segundo. Então divide aí 24 por 100, né? Para passar de centímetro para metro, dá 0,24 metros por segundo. O que implica então que o Carlos está certo, porque realmente o aumento da velocidade foi inferior a 1 metro por segundo, tá? Entendeu? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, a teoria é bem clara, é bem simples, é só aplicar a teoria que a coisa funciona, tá? Daqui a pouquinho a gente volta então para falar de gráficos de velocidade e de espaço. Um abraço.